Suelen, sou professora de português e hoje vou falar sobre os objetos verbais. Os objetos verbais são termos da oração que estão relacionados ao verbo. Para saber a classificação do objeto, nós precisamos identificar o verbo. Então vamos período por período fazendo a classificação. Então nessa oração aqui, nós queremos férias. Identifico o verbo queremos, o sujeito nós. Quem quer sempre quer alguma coisa. Então o verbo querer é um verbo transitivo, ele precisa de um complemento. Queremos o quê? Todo verbo que precisa de um complemento é um verbo transitivo direto. E esse complemento, né? Como é que é a classificação desse complemento verbal? Esse aqui é o objeto, é o que nós chamamos de objetos verbais. É o termo da oração que completa o sentido do verbo. Se o verbo é transitivo direto, ele precisa de um objeto direto. Então a palavra férias completa o sentido do verbo querer e é um objeto direto. E por que o nome direto? Bom, vamos ver outra situação. Nós precisamos de férias. Identifica o verbo precisamos, o sujeito nós. O verbo precisar também exige um complemento, né? Ele é transitivo. Nós precisamos do quê? E aí eu preciso de uma preposição para continuar essa oração. Eu não posso dizer nós precisamos férias, como é aqui nessa primeira oração. Eu não posso ir direto para o objeto. Eu preciso passar por outro elemento linguístico. Então, nós precisamos de férias é um verbo transitivo indireto, porque ele precisa de um complemento e também de uma preposição. No caso, é a preposição de, mas poderia ser qualquer outra preposição, dependendo do verbo. Então, nós precisamos de férias, tem um objeto indireto, que é aqui de férias. Então, a diferença é simples. Objeto direto, o verbo vai diretamente para o seu complemento. Objeto indireto, ele precisa passar pela preposição antes de chegar ao complemento. Existem verbos que pedem os dois, tanto um objeto direto como um objeto indireto. Ele contou uma história para as crianças. Quem conta, conta alguma coisa para alguém. Então, esse é um verbo transitivo direto e indireto. E esse período tem dois complementos. Tem o objeto direto e tem o objeto indireto. Às vezes, nós podemos usar um pronome no lugar do objeto direto ou do objeto indireto. É o caso dessa frase aqui. Ele lhe contou uma história. Então, contou o quê? Uma história. Esse é o objeto direto. E a quem? Lhe. O lhe tem função de objeto indireto. Existem aqui casos especiais do objeto que são pouquíssimos usados, mas vale a pena lembrar e falar sobre a classificação, porque pode aparecer num exame, numa prova vestibular ou num concurso. É o caso do objeto direto preposicionado e do objeto pleonástico. Então, o que é isso? O objeto direto preposicionado é quando o verbo é transitivo direto, mas existe uma preposição. Ele bebeu do vinho. O que é essa preposição de aí? Ela tem a função de... é o que no latim se falava de partícula partitiva. Então, em textos antigos, era comum usar verbos transitivos diretos, como beber, comer, e uma partícula partitiva. Então, ele bebeu do vinho significa que ele tomou uma parte do vinho. No português mais arcaico, se você falasse ele bebeu o vinho, significa que ele teria bebido tudo, né? Uma garrafa inteira. Então, para dizer que era só uma parte, usava-se o de. É comum em textos bíblicos esse objeto direto preposicionado. Ele comeu do pão, bebeu do vinho. Então, por que ele não pode ser um objeto indireto? O verbo beber não pede preposição. Você bebe alguma coisa. Esse de é uma partícula partitiva, tá? Então, nós chamamos de objeto direto preposicionado.
E o objeto pleonástico é muito comum no português de Portugal, em textos mais poéticos e literários. A mim nada me importa. Então, o verbo aqui é importa, verbo transitivo indireto, importa a quem? A mim. Só que tem o me também. Então, eu usei 2 vezes um pronome para indicar o objeto. Isso aqui é o pleonasmo, é quando você usa 2 palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Na linguagem coloquial, o pleonasmo é entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, né? Nesse caso, não deixa de ser um pleonasmo, porque eu tenho 2 palavras indicando o objeto. Isso é o objeto pleonástico. No português brasileiro ele não é comum, mas se você ler textos do Camões, do Almeida Garrel, você vai encontrar essa construção, né? E para finalizar, só lembrando aqui que no uso dos pronomes existe uma diferença entre o objeto direto e o objeto indireto. O pronome lhe é usado só para o objeto indireto e o pronome o e o pronome a para o objeto direto. É isso, muito obrigada e até a próxima.